Fala, galera! Qual é a primeira associação que te vem à mente com a palavra sujeira? Normalmente esse termo é usado para descrever algo ruim, imundo ou errado. Linguagem suja, estilo de vida sujo, pensamentos sujos. E isso tudo faz sentido, até porque todo mundo adora limpeza e ordem, ou pelo menos quase todo mundo. Mas a vida é cheia de contradições e muitas vezes as coisas negativas se tornam positivas, ou vice-versa. Por exemplo, a sujeira pode até matar, mas também pode esconder algo de valioso nela. E é sobre isso que vamos falar agora. Então, bora lá! O primeiro caso ocorreu no condado inglês chamado Merseyside. Os socorristas locais foram informados de que 2 cavalos ficaram presos nos pântanos formados por lodo devido a uma forte maré. E com os animais também tinham 2 adolescentes que estavam montadas neles. Muitas vezes, cada minuto é crucial nessas situações. Assim, os socorristas nem sabiam o que os esperava e partiram para o resgate, imaginando o pior. Quando a equipe chegou ao local, tudo estava muito melhor do que o esperado. Ambas as garotas conseguiram sair da armadilha, assim como um dos cavalos, mas o outro animal ainda estava atolado firmemente na lama viscosa, movendo desesperadamente as patas e o corpo. Lembrando que, geralmente, quanto mais a vítima se mexe tentando sair do pântano, mais ela se afunda. Pelo que tudo indicava, isso aconteceu com o coitado do cavalo, que no momento do aparecimento do resgate estava atolado no pântano praticamente até a barriga. A equipe não tinha escolha, era preciso cavar a lama com as próprias mãos. Eles cavaram o solo pegajoso ao redor do animal preso por cerca de 45 minutos. E por fim, o cavalo saltou alegremente para fora do pântano e ficou preso novamente. Mais 3 horas de resgate se passaram e aconteceu tudo de novo. Os socorristas já tinham começado a perder a fé, quando na terceira vez, milagrosamente, conseguiram salvar a pobre criatura. O cavalo, chamado Bob, foi colocado em um tapete especial e finalmente retirado do pântano. Só nos Estados Unidos vivem cerca de 70 mil animais nas ruas. Agora, imagine que nível essas estatísticas podem atingir em escala global. Muito provavelmente, todo mundo, pelo menos uma vez, já encontrou um gato ou cão na rua, mas uma porcentagem muito pequena de pessoas fez algo para ajudá-los. É por isso que o exemplo daqueles que generosamente lutam para salvar esses pobres animais é tão inspirador. Esta história incrível aconteceu na Tailândia, onde mora um cara chamado Surachet. Um dia ele estava indo para o trabalho, da maneira habitual, quando, de repente, ouviu os choros de algumas criaturas vivas vindos de um canteiro de obras próximo. O rapaz simplesmente não podia ignorar aquilo, então decidiu seguir o barulho e descobrir o que estava acontecendo ali. Em certo momento, ele se deparou com um poço e viu uma estranha pilha de pedras cobertas de lama. Bem, pelo menos foi isso que ele pensou, exceto pelo fato de que, de repente, essas pedras começaram a se mover e chorar. Acontece que eram 5 filhotinhos de cachorro e tinham caído em uma armadilha mortal. Surachet imediatamente retirou a grade de proteção do poço e puxou os filhotinhos para a superfície. Os coitadinhos estavam cobertos de lama espessa da cabeça às patas, e por isso é surpreendente que eles tenham sobrevivido nessas condições. Surachet acredita que os cãezinhos ou nasceram no poço ou foram deixados lá pela sua mãe desaparecida. Ele conta que ficou com o coração apertado com o que viu e simplesmente não podia ignorá-los, como se nada tivesse acontecido. Foi assim que o cara levou a ninhada para casa, deu um banho cuidadosamente em cada um deles, cercou-os de muito amor e procurou novos donos. Mas a gente espera que ele tenha ficado com pelo menos um dos filhotinhos. Quem nunca sonhou na infância em encontrar um tesouro ou algo raro em um passeio comum pelo parque? É claro que isto só é possível em sonhos e nos filmes de Hollywood. Mas espere um pouquinho. Na verdade, histórias assim acontecem às vezes. E em 2013, o aluno americano Michael Detlef teve um dia de sorte. Ele e sua família viajaram por 160 quilômetros da Carolina do Norte até o famoso parque estadual Cratera dos Diamantes, no Arkansas. Milhares de pessoas visitam esse lugar todos os anos, mas apenas algumas têm uma sorte de encontrar uma joia em uma pilha de terra. Mas naquele dia, a sorte realmente estava do lado da família Detlef. Após apenas 10 minutos de buscas, sem pressa, Michael, de 12 anos de idade, encontrou um dos maiores diamantes da história deste lugar, de 5,16 quilates. Oh my God! Representantes do parque disseram que o próprio adolescente apelidou a pedra de Diamante da Divina Majestade. Oh my God!
E no ranking por tamanho, ela estava na 27ª posição. Imagine a felicidade do garoto, que sem querer acabou realizando o seu sonho mais ousado. Em geral, a cratera dos diamantes é amplamente conhecido como o depósito de pedras preciosas desde 1906, mas o parque estadual neste território só foi desenvolvido 66 anos mais tarde. A reserva abrange uma área de 370 hectares, em 15 dos quais os visitantes podem cavar na lama e procurar diamantes. Se alguém conseguir encontrar a gema, a pessoa pode ficar com ela. A propósito, esse parque com acesso aberto não existe em nenhum outro lugar do mundo. Provavelmente já deve ter ouvido falar mais de uma vez sobre a Excalibur, a famosa espada da lenda do rei Arthur. Segundo a crença, apenas o verdadeiro rei da Inglaterra poderia tirar essa arma da pedra. E foi isso que o lendário herói fez, provando seu direito ao trono. Muitos mitólogos acreditam que isso é apenas uma metáfora do processo de extração de minério de ferro da pedra, mas muitas conclusões dizem o contrário, e pelo que tudo indica, essas espadas realmente existiram na Idade Média. No ano passado, mais uma prova foi encontrada. Uma espada em comum foi achada no território da República Sérvia, na Bósnia, presa em uma pedra no fundo do rio Vrbas. Tais achados são extremamente raros nesta área, o que torna a descoberta ainda mais valiosa. E, claro, os arqueólogos e amadores imediatamente batizaram o artefato de Excalibur dos Balcãs. A análise da lâmina mostrou que ela foi usada no final do século XIII, ao início do século XV. E apesar de ter passado muitos séculos, a uma profundidade de 10 metros em barro e lama, ela ainda está bem preservada. Mesmo assim, a espada teve que ser removida com muito cuidado. Agora, esse artefato está passando por um processo completo de estudo e restauração. Londres é uma das capitais mais famosas do mundo. Até 20 milhões de turistas a visitam todos os anos, e cada um deles encontra algo de seu agrado nesta cidade. Ver o lendário Big Ben, ir ao Museu Britânico, dar uma volta na roda gigante London Eye, ou seja, tem uma variedade incontável de coisas a fazer. Não. Mas se quiser ser original, existe outra opção. O fato é que toda uma subcultura chamada mudlarking está prosperando na capital britânica. Isso basicamente consiste na busca de tesouros entre as pedras e o lodo do rio Tâmisa. Na realidade, essa atividade remonta ao século XVIII, quando os mendigos de Londres buscavam tesouros na lama dessa hidrovia. As coisas mudaram desde então e agora os mudlarks fazem isso mais por prazer. Até porque, para praticar essa atividade, é preciso obter uma autorização do governo. Aqui, às vezes, pode-se encontrar artefatos realmente raros, como moedas do início do século XVII. Se quiser, é claro, dá pra fazer muito dinheiro com isso, mas a maioria dos pesquisadores prefere reabastecer sua própria coleção do que lucrar com as descobertas. Outros itens frequentemente encontrados incluem botões de metal, fragmentos de cerâmica, boquilhas, joias preciosas e muitas garrafas com mensagens de amor. Muitos mudlarks adoram estudar a história do artefato e aprender através dele o destino das pessoas que partiram há muito tempo. Isso é praticamente uma cápsula do tempo diferente, encontrada na sujeira. Por quanto tempo as pegadas humanas podem permanecer na lama? Umas semanas no máximo, certo? Só que não. Há 6 anos, cientistas britânicos encontraram pegadas humanas no território do condado de Norfolk, deixadas há cerca de 900 mil anos. A descoberta, feita na cidade de Happisburgh, se tornou a evidência mais antiga da presença humana, sem contar a África. Segundo os cientistas britânicos, a descoberta ajuda a reconsiderar ideias anteriores sobre o aparecimento do ser humano no território do Reino Unido moderno e de toda a Europa. Dos vestígios, é possível distinguir pelo menos 5 pessoas que se deslocaram para o sul e pararam periodicamente. Supõe-se que elas tinham idades e sexos diferentes, e a altura da pessoa mais alta chegava a 1,75 m. Para onde e por que esses antigos habitantes do norte da Europa foram enviados, os cientistas ainda não descobriram. O Egito é um dos países mais ricos em artefatos históricos. Aqui pode-se encontrar pirâmides, cuja estrutura surpreende até arquitetos modernos, e sarcófagos com faraós antigos.
Só que tem alguns objetos históricos que continuam sendo encontrados até hoje e nos lugares mais inesperados. Em 2017, por exemplo, arqueólogos do Egito e da Alemanha escavaram uma antiga estátua de 8 metros no leste do Cairo. O artefato foi descoberto sem querer nas águas subterrâneas lamacentas de uma das áreas mais pobres da cidade. Segundo os cientistas, o protótipo da estátua não era outro senão o próprio faraó Ramsés II, que governou o Antigo Egito cerca de 3.000 anos atrás. A descoberta foi feita perto de Heliópolis, uma das cidades mais importantes da época. Na vila de Hickory Corners, no Michigan, vivem pouco mais de 300 pessoas. Uma delas é Scott Hendrickson, um cara excêntrico que realmente gosta de escavar na lama em busca de todo tipo de artefato estranho. Mais que nada, ele adora colecionar pequenas garrafas de vidro, que antigamente eram feitas à mão. Mas onde é que Scott as encontra? Bom, é simples. Nos tempos antigos, não havia muitos lugares para o descarte do lixo. Então, as pessoas apenas escondiam as garrafas usadas em primitivas fossas do quintal. Assim, para encontrá-las, é preciso cavar muito excremento centenário. Mas alguns desses itens podem custar milhares de dólares. Por isso, Scott e sua equipe não hesitam em ficar um pouco sujos nas buscas. É claro que, depois de muitos séculos, o odor fétido já desapareceu da lama. Por isso, os pesquisadores precisam se orientar pela cor. Se a lama é mais escura que o normal, então é aqui que os tão desejados tesouros estão enterrados. O próprio Scott compara seus achados a presentes de Natal, de tanta alegria que seu modesto hobby o traz.